Olá, boa noite. Foi inaugurado hoje o Centro de Serviços da Embraer Aviação Executiva em Sorocaba. O local tem capacidade para atender 45 aviões simultaneamente, olha só. O complexo, construído em uma área de 20 mil metros quadrados no aeroporto de Sorocaba, inclui uma sala VIP para tripulação e passageiros e também uma área para serviço de conserto e manutenção de aeronaves. 2 aviões já estavam no local em que vai funcionar a hangaragem, um tipo de estacionamento de aviões. Com o espaço, Sorocaba servirá como cidade dormitório de jatos executivos. Segundo o presidente da Embraer Aviação Executiva, o serviço trará mais desenvolvimento para o município. A cidade vai ganhar ainda mais com a projeção dos nossos clientes transitando por aqui. Eu acho que vai ser tudo de bom para a Embraer, para a cidade e para os nossos clientes. A empresa investiu 50 milhões de reais para a construção da nova unidade. Também serão criados novos empregos. Devemos contratar nos próximos, ao redor dos 5 anos, 200 pessoas. Basicamente a formação são mecânicos, eletricistas, pessoas altamente qualificadas no atendimento e manutenção de aeronaves. Durante a inauguração, o prefeito de Sorocaba, Antônio Carlos Panunzio, comentou a reunião que teve esta semana em Brasília com o ministro da Aviação Civil, Moreira Franco. O prefeito de Sorocaba se mostrou otimista com o processo de internacionalização do aeroporto de Sorocaba para voos executivos. Foi um avanço porque o ministro não conhecia o aeroporto. Com o álbum que eu levei mostrando aqui o potencial, mostrando as empresas que estão instaladas, justificaria sem dúvida essa prioridade. Segundo o prefeito, ainda falta uma ajudinha do governo federal. Eu diria que mesmo sem a torre, nós teríamos com equipamentos de segurança comprados e não instalados, vamos chamar assim, da forma ideal, que seria em torre, já daria para ser internacionalizado. Mas fundamentalmente, nós vamos precisar dos órgãos de fiscalização do governo federal. Depois de 3 horas, incêndio é controlado em indústria têxtil em Tietê. As imagens amadoras mostram o início das chamas que chegam até o teto do local. O fogo consome as máquinas. Essas outras mostram uma nuvem de fumaça sobre a fábrica de tecidos. Apesar dos mais de 100 funcionários trabalhando na empresa, nenhum deles ficou ferido. O fogo teria começado por conta de um vazamento de óleo no maquinário do setor de tinturaria da empresa. Como no local há vários tecidos, as chamas se alastraram rapidamente. O incêndio, considerado de grandes proporções pelo Corpo de Bombeiros, foi controlado em menos de 3 horas. Para isso, além das viaturas da corporação, foram utilizados mais 10 caminhões-pipas de empresas vizinhas. Já no período da tarde, a empresa que fica na rodovia Doutor João José Rodrigues retomou as atividades. Nenhum representante quis dar informações à imprensa. Um bombeiro de Itupeva ficou gravemente ferido depois de uma viga de madeira cair na cabeça dele. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele estava fazendo um rescaldo de um casarão histórico que pegou fogo ontem no bairro Monte Serra. A vítima foi encaminhada ao Hospital São Vicente de Paulo de Jundiaí. Olha, ele continua internado em estado grave no Hospital Regional de Sorocaba o casal de ex-namorados de São Roque baleados na última segunda-feira. O autor do crime seria o rapaz que, depois de atirar contra a garota de 19 anos em um ponto de ônibus no bairro Cambará, ele tentou se matar com um tiro na cabeça. Eles seguem em coma induzido. A polícia identificou a segunda vítima encontrada morta em um carro no último dia 18 na estrada dos 7 Alqueires, no Éden, em Sorocaba. Elton Moreira de Freitas, de 26 anos, que estava no banco do passageiro, morava em Votorantim. A Polícia Civil ainda não sabe qual a ligação dele com o motorista, Eliezer Kleber Albertini da Silva, de 19 anos, que foi reconhecido pela família no dia do crime. Os dois foram executados a tiros dentro do veículo com placas de Votorantim, que havia sido comprado há poucas semanas por Eliezer. Segundo a DIG de Sorocaba, o caso segue com a investigação e a polícia conta com o apoio de denúncias anônimas por meio do telefone 197. A Guarda Civil de Sorocaba intensificou a ronda escolar para inibir a ação de vândalos nos centros educacionais. E com esse trabalho, olha só, conseguiram prender Douglas Felipe da Silva, de 19 anos, e Luiz Gonzaga da Cruz, de 38 anos.
Eles estavam com produtos furtados do 190, aquela unidade que foi invadida 6 vezes, e também do 603. A GM chegou até essa duplinha porque um deles, olha só, estaria vendendo as mercadorias furtadas. E foi preso o homem suspeito de ter estuprado 3 meninas, uma de 4, outra de 8 e 12 anos de idade, na Vila Angélica, em Tatuí. A guarda confirma que ele era o padrasto das vítimas. E segundo a GM, depois de prestar depoimento na delegacia, foi dada a voz de prisão ao suspeito. Um arrastão em um restaurante na Avenida Washington Luiz, em Sorocaba, terminou com a morte de um assaltante. De acordo com testemunhas, 3 homens teriam participado do crime. Um guarda municipal que jantava no local percebeu a ação e os abordou. Um dos suspeitos, de 19 anos, chegou a apontar a arma para o GCM, mas foi baleado e não resistiu. Os outros 2 bandidos conseguiram fugir com os celulares de clientes e com R$2.000 roubados do caixa. Hoje completam 14 dias de Operação Diamante em Jundiaí. A ação, que ocorre no bairro São Camilo, apreendeu até agora aproximadamente 90 quilos de drogas, 23 balanças de precisão, milhares de embalagens para entorpecentes, 11 rádios comunicadores, R$5.000 em dinheiro, armas, munições, diversas peças de automóveis roubados. 17 pessoas, entre elas 2 menores, foram detidas. E hoje foram apreendidos 47 quilos de drogas entre cocaína, crack no bairro Santa Gertrudes, em Jundiaí. Segundo a Polícia Civil, um jovem de 19 anos foi preso. Adson da Silva Faustino era responsável por armazenar, refinar e distribuir entorpecente para a região. As drogas foram encontradas dentro desse recipiente que estava enterrado na área de uma mata. Nesta foto tirada do Facebook do suspeito, ele demonstra toda a riqueza conquistada com o tráfico. Olha aí a foto. Agora ele vai ter que pagar um de gatinho na cadeia. E detalhe, não vai usar nada, hein? Um homem foi baleado com 6 tiros na noite desta quarta-feira na Vila Lucinda, em Itu. Ele foi encontrado em uma estrada próxima à casa dele. Vizinhos ouviram os disparos e chamaram o corpo de bombeiros. Dentro do apartamento da vítima, a guarda encontrou várias porções de cocaína, maconha e crack. Ainda não se sabe a causa do crime, mas os bombeiros suspeitam de acerto de contas por conta do tráfico. O homem está internado em estado grave no Hospital São Camilo. A greve dos técnicos da UFSCar completou 11 dias. O vice-reitor da universidade esteve hoje no campus de Sorocaba. Conversou com os grevistas, mas nada ficou resolvido. O vice-reitor da universidade preferiu não gravar entrevistas sobre a paralisação. Ele participou da inauguração de um novo prédio. Apesar da estrutura, os grevistas alegam que faltam funcionários. É uma realidade em todas as universidades, mas aqui ela é terrível. Nós temos menos de 50% daquilo que a gente deveria ter. Outro pedido, além da questão salarial, é o plano de carreira. Que algumas pessoas entram aqui como auxiliar administrativo, fazem mestrado, doutorado e continuam como auxiliar administrativo. A gente não tem ascensão, então a nossa carreira é muito ruim. Além das reivindicações feitas pelos grevistas, os alunos também pedem por melhorias. Uma delas é a ampliação do restaurante universitário, que não tem capacidade para atender os 3.000 alunos do campus. São muitos estudantes, o restaurante é pequeno para essa quantidade de estudantes. Então essa é uma das nossas grandes lutas também dentro do movimento estudantil. A Aline conta que enviou cartas pedindo melhorias também na biblioteca da universidade. O nosso acervo é muito pequeno, né? Já também não atende mais as necessidades dos estudantes aqui dentro. O espaço da biblioteca é extremamente pequeno. A aluna de engenharia de produção, Caterine, que estuda em período integral, afirma que a insegurança no campus é constante. Dá muito medo, especialmente à noite, porque a iluminação no campus é péssima, né? Não tem seguranças suficientes e os próprios seguranças ficam inseguros porque eles não têm nem mesmo o colete à prova de balas. A greve dos funcionários técnico-administrativos da UFSCar começou no último dia 17 e atinge os 3 campos. As aulas acontecem normalmente, mas serviços de laboratórios e secretaria não estão funcionando. A gente trabalha para os alunos, né? Então a gente gostaria de atendê-los melhor.
A nossa equipe entrou em contato com a universidade sobre as reclamações dos estudantes, mas até o fechamento dessa edição não tivemos resposta. E terminou hoje a greve das ETECs e FATECs do Estado. As aulas retornam normalmente na segunda-feira. E outra greve que terminou foi a dos agentes penitenciários do Estado de São Paulo. Apesar de Sorocaba não concordar, a maioria no Estado votou pelo retorno ao trabalho. 27 servidores se reuniram para votar a proposta do governo. O Estado ofereceu aos trabalhadores a diminuição no número de classes de 8 para 7 e o tempo de permanência nelas foi reduzido. Antes, o agente esperava 5 anos para subir de categoria e ser promovido. Agora, esse tempo caiu para 3. O aumento salarial entre esses níveis vai variar de 7% a 11%. A pauta foi colocada em votação. Com 7 votos a favor, 17 contra e 3 abstenções, os grevistas rejeitaram a proposta e decidiram pela manutenção da greve. Até que houve um avanço pequeno, assim, porque, na verdade, não foi lá essas coisas, houve um avanço na reestruturação. Alguns valores foram modificados, subiu um pouquinho. Não é a proposta dos sonhos da categoria e nem do sindicato. Porém, a decisão em Sorocaba não se repetiu pelo Estado. A maior parte dos grevistas aceitou a proposta do governo, pondo um fim a 15 dias de greve. Nesse período de paralisação, houve momentos de tensão quando a Polícia Civil tentou colocar novos detentos nos CDPs da região e presos tiveram que almoçar algemados no meio da rua.